Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma partilha da palavra e continuamos, em Mateus, capítulo 9, do 32 ao 38, onde Jesus continua com as curas, libertando o seu povo, e ali no versículo 36, olha o que Jesus fala, Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão porque aquele povo estava enfraquecido, abatido como ovelha sem pastor. Disse então aos seus discípulos: A messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Então, Jesus ali, já no começo da sua vida pública, já multidões começam a seguir Jesus, para ver e também para ser curados, E Jesus, num certo momento, ele olha aquela multidão, ele olha a realidade daquelas pessoas, E ele se sente tomado, de compaixão, porque vê que é uma sociedade que sofre, um povo que sofre, E ele pede, Pede ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe, ou seja, pessoas, para trabalhar para o reino de Deus, para acolher essas pessoas necessitadas, E essa oração que o Senhor manda, que nós façamos, para que cada vez mais pessoas se levantem para, por amor a Jesus e ao Evangelho, comece a cuidar do próximo, essa oração ela foi atendida, A igreja, depois de 2000 anos, ela continua cuidando dessas pessoas que necessitam, de cuidados, de atenção, de um auxílio. A igreja continua fazendo isso, Ela ouviu esse conselho de Jesus e colocou em prática, A Igreja Católica hoje ela é a maior instituição de caridade do mundo e por mais tempo também, na África, se a Igreja Católica saísse de lá e parasse com seus serviços, a África em pouco tempo entraria em colapso, porque são muitos os fiéis, que estão lá trabalhando, e isso em muitos outros lugares no mundo inteiro, com orfanatos, hospitais, asilos, tudo que é necessário para cuidar das pessoas que mais precisam. Então, se nós pararmos para pensar, que essa oração foi atendida, como que hoje a gente vê uma outra realidade, Eu fico pensando nesse evangelho, se Jesus estivesse no nosso meio hoje, se ao olhar ao redor dele, ele ia enxergar uma multidão. Porque naquela época as pessoas estavam buscando, tinham fé, e o Senhor, antes de curar, ele fala, Faça como a sua fé te manda. Então, a pessoa ela acreditava que ela ia ser curada, ela tinha coragem de ir atrás de Jesus, ela gritava por Jesus, e Jesus falava, faça conforme a sua fé, e a pessoa era curada. Então, as pessoas tinham fé, E aquela multidão ia crescendo cada vez mais. E eu penso hoje no nosso dia a dia, Será que ia ter essa multidão atrás de Jesus com fé, As pessoas hoje não acreditam mais em Jesus. As pessoas hoje não têm mais fé. Tantas igrejas abertas. Essa é a oração que o Senhor fez, Coloque pessoas para cuidar dos mais necessitados, e em todos os bairros da cidade tem uma igreja. Essa igreja ela abre, e quantas pessoas estão buscando lá uma esperança? Quantas pessoas entram na igreja hoje durante o seu dia e fazem um momento de oração ali na presença de Jesus Cristo, no sacrário? Quantas pessoas a gente vê buscando curas e libertações e prodígios na vida? As igrejas estão abertas, gente, mas as igrejas estão vazias. Então, nós paramos de buscar Jesus, nós paramos de ter fé em Deus, nós paramos na nossa vaidade, no nosso orgulho, porque nós podemos tomar conta da nossa vida, nós buscamos as coisas conforme a gente quer, a minha vontade é mais importante, o que eu quero é mais importante, Então, é uma inversão de valores que nós não olhamos mais para o Criador, nós não estamos mais voltando o nosso coração para que se una ao coração de Jesus. Porque se assim fosse, essas multidões ainda existissem, as igrejas estariam cheias, as missas estariam cheias, os grupos de oração estariam cheios, as igrejas que ficam abertas o dia inteiro com Jesus lá, sozinho, estariam cheias. Então, esse é o nosso grande momento de se levantar, De buscar essas pessoas, de testemunhar, de buscar essa cura, essa transformação de pensamento, para que a gente possa enxergar essa realidade, Nós paramos de buscar Deus, mas e depois? O que será de nós? Sem Deus nós não somos nada, então nós estamos andando para não chegar em lugar nenhum. Então que nessa noite eu e você
possamos, né, acordar. Aqui fala, né, do mudo, um pouquinho antes aqui fala do mudo que voltou a falar, fala do cego que voltou a enxergar. Então que nós possamos voltar a enxergar a realidade, e o mudo que voltou a falar, que nós possamos voltar a falar de Jesus para as pessoas. Nós estamos mudos, cegos, surdos. Nós não cuidamos mais das coisas de Deus. Então, que eu e você possamos, né, ser um desses operários que se coloca à disposição do serviço do Senhor. Que nós possamos ter essa coragem, essa ousadia e essa esperança única em Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, se acreditamos que Jesus nos salva, nós temos que estar com Ele, ouvindo a voz do bom pastor, né? Fala no Evangelho que Jesus vê a multidão como se não tivesse o pastor, se não tivesse um bom pastor cuidando delas. E nós temos Jesus que cuida de cada um de nós. Então, nós não podemos nos deixar abalar pela situação do mundo, nós não podemos nos deixar abalar pela nossa situação, mas nós temos que entrar no serviço do Senhor. Amém? Boa noite, até a próxima.